Pessoal, então hoje a gente vai começar a falar sobre suicídio. E eu vou falar um pouco de suicídio de uma maneira geral, mas eu queria me ater um pouquinho que o suicídio tem ficado bem prevalente, principalmente na infância e adolescência, a população que eu atuo mais. Então a gente vai começar a falar. Então, o que é o suicídio? Suicídio, por que uma pessoa pensa em cometer um suicídio? E aí eu pergunto para vocês, tem algum motivo de você ser como você é? Tem algum motivo para você ter o seu comportamento? Há algum motivo de um ser humano desenvolver um comportamento humano? Então, o comportamento humano, ele vem sendo construído ao longo dos anos. Então, o indivíduo tem a sua personalidade, o seu comportamento, a maneira de viver, devido a tudo que ele passou na vida. Dependente do que ele passou, ele vai construir o indivíduo atualmente que ele é. E é isso que acontece para o suicídio. Quando a gente fala do suicídio, a gente fala que é um comportamento humano ou uma manifestação humana. Uma maneira que esse indivíduo encontrou de lidar com aquelas vivências angustiantes, de sofrimento, de tristeza, e que chega um momento que ele acha que ele está no colapso existencial, que não tem mais saída. E a única saída para acabar com aquela dor é a morte. Então é melhor ele tirar a própria vida do que ele continuar sofrendo da maneira que ele está sofrendo. Então não existe um único motivo para a pessoa se suicidar. Se a gente falasse que há um único motivo, a gente estaria simplificando muito o que é o suicídio. E não é bem assim. Existem motivos para esse indivíduo se suicidar e existem os motivos que vêm ao longo da vida desse indivíduo em que chegou a um colapso de existência e que a melhor forma de sair daquela dor que ele estava vivenciando é a própria morte. Então, o indivíduo, quando ele pensa em se suicidar, ele, na verdade, não queria tirar a própria vida. Ele queria, sim, acabar com aquela dor tão intensa que ele está sentindo. E aí, quando começou a surgir o suicídio? Será que o suicídio começou a ser um comportamento humano recente, da atualidade? Por que a gente tem se falado mais de suicídio? Isso é uma coisa também que eu acho bastante curioso. O suicídio, ele já é relatado desde os primórdios da humanidade, tá? Então, já se falava assim no suicídio. Na Bíblia, há descrições de suicídio e a mais famosa delas é de Judas Iscariotes, que se enforca após ele ter entregado Jesus. Assim, ele não suporta aquela dor, aquela situação de ver o que aconteceu e ele chega ao colapso da existência e que ele opta por tirar a própria vida após ter entregado Jesus. Mas não foi o primeiro relato descrito na Bíblia. Quem lê bastante a Bíblia vê que vai ter outros relatos de outras pessoas que cometeram suicídio. E por que o suicídio tem sido tão falado ultimamente? O suicídio virou algo muito dito e comentado porque o índice de suicídio tem aumentado de uma maneira estrondosa, principalmente nos últimos anos. A Organização Mundial de Saúde fez um levantamento de 2000, acho que foi de 2000 para 2012, fez um acompanhamento longitudinal, eu não lembro quanto tempo que foi esse acompanhamento, e notou-se que a população tem feito mais tentativas de suicídio. Ela tem, não só que tenha tentado, mas também que tenha conseguido sucesso no suicídio, ela tem tido uma idade cada vez mais precoce. Então o índice de suicídio subiu muito, tanto em indivíduos de 15 anos a mais, até indivíduos que tinham menos de 15 anos. As tentativas começaram a ser mais frequentes e muitas vezes a própria consumação do suicídio. E o que é importante falar de suicídio? Por muitos anos, o suicídio foi visto como um tabu. Então, por que ele era visto como um tabu? Porque durante muitos anos, notava-se que toda vez que a gente falava sobre suicídio, e a maneira que se falava suicídio, isso poderia causar um efeito contaminador. Então, as pessoas passavam a cometer mais o suicídio. E tem até uma história de Weather, não sei se vocês conhecem essa história, que é um romance
em que esse Éder é apaixonado por uma moça e que essa moça acaba tendo que se casar com outro rapaz. E nesse romance, nesse livro, o Éder acaba por cometer o suicídio. E quando ele comete esse suicídio, é algo descrito com muito detalhe, é algo descrito de uma maneira muito romantizada. E depois que esse livro foi publicado na Europa, os indivíduos que liam esses livros passaram a cometer mais o suicídio. E então, eles começaram a notar que o suicídio tinha um efeito contaminador, que as pessoas cometiam até mais o suicídio depois que liam o romance de Éder. E as pessoas começaram a se perguntar o porquê. E alguns anos depois, surgiu num musical, numa flauta, um romance também, que foi escrito o romance de Papagena. Eu já vou falar sobre isso e vou voltar também de novo a falar sobre o Éder para vocês verem a discrepância de um para o outro. Nessa flauta, nesse musical, havia o Papageno, que ele também era apaixonado pela Papagena. E ele tinha muito medo de ficar sem essa sua esposa, e ele tinha também muita vontade de suicidar. Só que as pessoas ajudaram o Papageno e ele perdeu a vontade de tirar a própria vida. Então aí estamos em dois extremos. O Éder, que não consegue ter êxito de ficar com a sua grande amada e acaba por tirar a vida. E nós temos no outro extremo o Papageno, que ele tinha muito medo de perder a esposa e ele pensa em tirar a própria vida e ele é ajudado e ele desiste de tirar a própria vida. A partir daí, nota-se na sociedade e nos estudos, estudiosos passam a notar isso, que o Éder, por ser um romance que foi super descrito, detalhado a maneira como é que ele comete suicídio, isso tinha um efeito muito contaminador e que as pessoas sim passaram a cometer muito mais suicídio depois que liam esse romance de Éder. E não só cometiam mais suicídio, mas como a população às vezes colocava até mesmo a roupa que o Éder tinha cometido suicídio, colocavam roupa listada, como é detalhado no suicídio de Éder. E já de Papageno não. Quando as pessoas viam aquela flauta, aquelas pessoas que estavam tristes, aquelas pessoas que estavam pensando em suicídio, elas passam a repensar sobre a vida, elas passam a repensar que há esperanças. Então, os indivíduos que viam essa flauta tinham um melhor acolhimento e pensavam-se que era melhor continuar e que poderia ter uma saída do que tirar a própria vida. Poderia ter uma saída para cessar o seu sofrimento que não fosse tirar a própria vida. Então, nós estamos diante de duas situações difíceis. Difíceis não, uma difícil e uma boa. E o que começa a acontecer com isso? A Organização Mundial de Saúde começa a observar que o suicídio não precisa ser também nunca falado, que era necessário ser falado sobre o suicídio, mas que ele não precisava ser falado de uma maneira tão romantizada. Então, que a população tinha que entender o que acontecia, um ser humano que estava pensando no suicídio, que ele estava no sofrimento e que esse ser humano poderia procurar ajuda para tirar ele desse sofrimento e não romantizar quando fosse falado na mídia. E isso é muito interessante porque quando um autor comete suicídio, as pessoas que ficam em volta tendem a cometer o suicídio. E isso acontece também nas escolas, quando uma criança comete suicídio, as outras crianças tendem a querer cometer suicídio. E o que fazer? É justamente isso, sempre falar sobre mais a prevenção, o que a gente deve fazer quando alguém está sofrendo e pensa em tirar a própria vida. O que a gente deve fazer com o indivíduo que está numa angústia constante? Talvez só ouvir, talvez levar ela a procurar um atendimento ou outra coisa que ela consiga se sentir mais acolhida, mais amparada diante desse sofrimento. E uma coisa que eu acho muito interessante são os fatores de risco para o suicídio. Os fatores de risco para o suicídio nós encontramos 3. O primeiro deles é ter uma doença mental. Então, todo indivíduo que tem doença mental, ele é mais vulnerável a cometer o suicídio? Sim, ele é mais vulnerável a cometer o suicídio. Por quê? Porque esse indivíduo, ele é mais vulnerável diante da sociedade. Então, o indivíduo que tem uma depressão, ou o indivíduo que tem um transtorno de humor, ou tem um TDAH, ele é um indivíduo que ele é mais vulnerável. Até mesmo o TDAH, ele é um indivíduo que ele tem mais impulsividade, e ele pode ter uma comorbidade como ansiedade, ter medo de ser
de ser motivo de chacota por um amigo, porque não consegue prestar atenção, porque já fez várias coisas que deixaram ele muito exposto, e até mesmo fazer uso de substância, e em algum momento ele pode querer tirar a própria vida. Então, o indivíduo que tem um transtorno mental, ele tem 90% dos indivíduos que cometem o suicídio tem um transtorno mental. Então, o transtorno mental, a gente fala mais dele no sentido desse paciente ser mais vulnerável, tá bom? Quando a gente fala dos 3 fatores de riscos, nós falamos primeiro sobre ter um transtorno mental, o segundo é o indivíduo estar em desespero. E para nós da psiquiatria, o indivíduo que está em desespero é aquele indivíduo que tem uma dor muito intensa, tá? Então ele quer acabar com aquela dor que ele é muito dolorosa, e ele também vai ter um pensamento de que aquela dor não tem saída, não tem nada para fazer a não ser tirar a própria vida. Então, se a gente tem uma dor leve e um motivo e algo que não tem saída, a pessoa não vai tentar o suicídio. E se a gente tiver uma dor muito alta e tiver esperança, esse indivíduo também não vai cometer o suicídio, ele nem vai pensar em suicídio. Então, o desespero para nós significa um indivíduo que ele tem uma dor muito intensa e que não vê outra saída a não ser a própria morte. Fora esses 2 fatores de riscos, nós temos o terceiro fator de risco, que é acesso aos meios letais. E também eu acho curioso, quando a gente fala sobre acesso aos meios letais, que os indivíduos... O comportamento humano é uma coisa muito engraçada. O indivíduo ele não tende a mudar o comportamento ou mudar o pensamento se algo não dá certo. Vamos dizer um exemplo aqui. Uma pessoa que está de dieta, se tem o chocolate na geladeira, ela consegue manter a dieta? Ela pode até conseguir, mas vai ser muito mais difícil, tá? E uma pessoa que está de dieta e não tem o chocolate dentro da geladeira, ele tende a conseguir mais a manter essa dieta. Isso também acontece com o suicídio. Então, o indivíduo que ele quer tirar a própria vida, ele busca algo que seja altamente letal e que seja algo que não cause muita dor, tá? Que seja algo que ele consiga morrer rápido. E isso faz com que os indivíduos procurem fazer coisas que consigam ter uma letalidade alta. E esses indivíduos, eles não tendem a mudar do meio letal. Por exemplo, se um indivíduo quer tomar uma medicação para cometer o suicídio, ele tende a não mudar a forma de suicídio. Então, uma das coisas que se pensa atualmente é que se um indivíduo que pensa em se matar com o uso de medicação, a gente não deixar ele exposto às medicações, a gente estaria protegendo esse indivíduo. Então, se um indivíduo que pensa o suicídio, se a gente tirasse materiais pérfuros cortantes próximo dele, a chance dele tentar um suicídio também teria uma redução. Ou até mesmo fazer algumas estruturas por meio de ONGs ou mesmo de governo, como estruturas para que não tenham acesso a se jogar de pontes e outras coisas. Isso protegeria a população a cometer o suicídio, isso reduziria. E, por fim, a gente vai falar agora como abordar esses pacientes, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa escutá-los. Para escutá-los, precisamos entender quais são os sofrimentos, quais são as principais angústias. E a partir do momento que a gente pode escutar a pessoa, isso já reduz, porque você pode mostrar para essa pessoa que tem esperança dela sair desse sofrimento. Se esse indivíduo tiver muito com ideação e planejamento suicida, talvez seja necessário procurar um profissional de saúde, um profissional que atue na área. E quanto às medicações, nós temos o lítio, que ele tira esses pensamentos de morte, pensamento de suicídio. E quando a gente está falando de pacientes psicóticos, a clozapina ela também tem uma melhora significativa porque ela tira os delírios, então ela tira aqueles pensamentos, aquelas vozes que falam para o indivíduo se suicidar, ela consegue remover isso de uma maneira mais fácil. Ela é usada muito para pacientes que têm esquizofrenia refratária. Então, o suicídio, muitas vezes, ele pode ser, sim, precavido, ele pode ser, sim, evitado. Muitas vezes, esses indivíduos falam que querem tirar a própria vida. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem a fazer é escutar esses indivíduos. E não só escutar esses indivíduos, outra coisa muito importante
é sempre falar bastante da prevenção, sempre falar o que a gente deve fazer, como é que deve ser o manejo, e não ficar tão fixo ao porquê se matou, nem ser simplista demais, dizer, ele se matou porque ele brigou com a esposa ou com o esposo. Na verdade, o comportamento humano tem várias facetas, então a gente sabe que não é um único motivo. E reforçar cada dia mais que o indivíduo pensa no suicídio, ele não pensa em tirar a vida, pensa em acabar com a dor. Então é um indivíduo que está sofrendo, é um indivíduo que precisa ser acolhido, é um indivíduo que precisa ser escutado, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, aguardo vocês. Tchau, tchau, até mais!